Olá, meu nome é Wagner Fagundes e hoje nós vamos estar falando sobre meio ambiente e eu quero apresentar para vocês o cubo ecológico ou cubo da ecologia, ou ainda, se você preferir, o cubo do meio ambiente. Nós desenvolvemos essa ferramenta para apresentar para crianças, adolescentes, alunos de diversos graus de escolaridade, para a gente discutir esse assunto de meio ambiente, sustentabilidade de uma forma dinâmica, didática, de uma forma lúdica diferente. E este cubo vem então apresentar, através da linguagem universal, que é a linguagem das fotos, da fotografia, da imagem, esse conteúdo sobre sustentabilidade, meio ambiente e tudo aquilo que envolve o ecossistema de forma geral. Todos nós, no nosso dia a dia, desejamos aí ter uma boa qualidade de vida, ar puro, uma água de qualidade, florestas bem preservadas e tudo isso que a gente quer, que a gente deseja, que a gente almeja no dia a dia sobre o meio ambiente e tudo aquilo que o meio ambiente nos proporciona, nós devemos estar dando uma atenção maior, porque o nosso futuro depende de tudo isso que a gente vai estar falando neste momento. E para a gente começar em relação ao cubo da ecologia, o cubo ecológico, nós queremos começar com um pensamento. Ninguém sai de casa pensando assim no final de semana da seguinte maneira: hoje eu quero frequentar um lugar, um ambiente bem gostoso. Hoje então eu decidi, um sábado pela manhã, eu quero nadar. E todos nós, em sã consciência, jamais escolheria o rio Arrudas, o rio Itapecerica ou o rio Tietê. Jamais nós iríamos pensar dessa forma, não é mesmo? Todos nós queremos e procuramos um lugar bem agradável, com uma água de qualidade, com a natureza toda preservada. Então, em sã consciência, a gente não vai sair procurando um rio poluído para a gente nadar. E também ninguém acorda de manhã pensando da seguinte maneira, hoje eu quero um ambiente, um local para eu fazer um piquenique com a minha família. Então ninguém pensa no seguinte: eu vou ir para um aterro sanitário. Não, todo mundo procura o melhor lugar, a melhor praia, a melhor cachoeira, o melhor local para poder ir. Mas se nós queremos bons lugares, lugares preservados, e em contrapartida nós não estamos contribuindo para que esses lugares continuem preservados. Eu também fui agora recente à praia e, assim como todas as outras pessoas que vão, nós nos deparamos com plásticos, copos descartáveis, cacos de vidro jogados na areia, e essas ações são frutos das ações humanas. Elas não foram parar, esses lixos não foram parar lá sozinhos, Nós estamos poluindo. Então nós desejamos ir a belos locais, desejamos frequentar lugares maravilhosos, mas em contrapartida não é isso que nós estamos proporcionando ao meio ambiente. E é isso que mostra esse primeiro painel, mostra um paradoxo, um contraposto aqui. Nós temos uma imagem com o ambiente totalmente destruído através das ações humanas, e em contrapartida nós temos aqui nessa outra situação uma imagem com o ambiente todo preservado. Mas é dessa imagem que nós queremos, não é mesmo? Com belas paisagens, belas matas, florestas, animais silvestres de todos os tipos, um ar puro, água potável, água límpida, transparente. Mas o que nós estamos proporcionando ao meio ambiente é tudo isso. Então imagina locais onde havia muita abundância de água. Hoje nós já temos regiões desérticas, regiões que a gente tinha muita mata, floresta, a fauna como um todo, todo tipo de espécies de árvores e animais. Hoje nós já temos animais que já entraram em extinção, e nós temos também as florestas que já estão sendo totalmente cortadas, devastadas pela ação do homem. Então nós já temos assoreamento também da terra, do solo. Nós antigamente tínhamos um ar de qualidade, ar puro, ar fresco. Hoje nós já temos grandes indústrias poluindo o nosso céu. Então aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos,
né, é totalmente diferente daquilo que nós estamos proporcionando ao meio ambiente. Isso tudo advindo das ações humanas. E esta foto, esse slide em específico, ele faz parte de um desequilíbrio ambiental. E é o que nós vamos falar no próximo painel. O que acarreta o desequilíbrio ambiental? O que desequilibra o ambiente? Nós temos diversos fatores que vai fazer com que o meio ambiente fique totalmente desequilibrado. Por exemplo, nós temos as ações do ser humano que, ao construir prédios, cidades, aumentar os bairros, fazer a parte urbanística da cidade, nós acabamos, de certa forma, contribuindo com a devastação do meio ambiente. Nós podemos sim crescer, produzir, e nós podemos fazer isso, mas desde que seja com forma sustentável, né? Que seja uma forma que não agrida tanto o meio ambiente. E um dos impactos é quando o meio urbano avança no meio rural, nós temos a perca de várias espécies nativas daquela região, tanto da fauna quanto da flora. E diversos impactos ambientais acontecem com isso. Nós temos animais silvestres que perdem o seu habitat, começam a frequentar o meio urbano, ali eles são mortos, atropelados, apedrejados, até mesmo de forma covarde, alguns são mortos, né? Eles são, ou talvez até mesmo pegos para serem usados em cativeiros. E além também do impacto das minas, das nascentes, das florestas, árvores, que nós tínhamos espécies que são nativas. Um outro fator que acarreta o desequilíbrio ambiental são os lixos que são despejados nas nascentes, nos córregos, nos rios, em matas ciliares, e todo esse lixo que vai para essas nascentes, muitos desses lixos se transformam em chorume, isso acaba afetando aquela nascente e, de certa forma, nós vamos ter água que não vai ser mais potável. E vários estudos já indicam que até o ano 2050 nós já não teríamos mais água potável para tomar, para beber, para qualquer outro tipo de atividade. Então, dessa forma, é preciso a gente preocupar agora. Como que a gente quer um futuro? Então, como a gente deseja ser o nosso futuro? Se a gente quer água potável para beber, então nós precisamos preservar as nossas nascentes agora. Recentemente, o primeiro-ministro de Israel esteve no Brasil, trazendo uma das novidades, que é uma máquina que tira o sal da água, então transformando ela numa água potável. O problema é que isso custa muito caro. E se nós temos hoje água grátis, saudável, potável, por que nós não preservamos primeiramente essa água para ter que evitar ter um custo gigantesco depois para poder purificar a água, não é mesmo? Então, esses lixos que acabam caindo nessas nascentes, contaminando as nascentes, fazendo com que as nascentes sejam impróprias, e não somente isso, várias outras situações. Nós temos vários outros tipos de nascente que elas estão sendo soterradas, porque ali vai passar uma rua, porque o bairro vai crescer, ou porque eu quero construir um prédio. Então, nós estamos a cada dia soterrando córregos, nascentes, rios e etc. Um outro crime ambiental que acarreta no desequilíbrio ambiental são as podas e cortar, né, as matas e florestas, o desmatamento como um todo. Desta forma, nós temos vários impactos ambientais. Um deles é o assoreamento do solo. Aquele solo que recebia muita chuva, a partir deste momento não vai receber muita chuva, e quando receber as primeiras chuvas após o desmatamento, aquilo vai fazer o assoreamento do solo, vai fazer com que haja um impacto maior no lençol freático, e nós teremos uma perda muito grande. Várias situações estão sendo desenvolvidas na Amazônia ou em outros tipos de floresta, e nós estamos tendo perdas gigantescas nas nossas matas e florestas. Então, este é um dos fatores também que acarreta o desequilíbrio ambiental. Um outro fator
que nós temos também, que acarreta tanto quanto um crime ambiental, quanto um impacto no meio ambiente, são soltar aqueles balões, né? E muitas das vezes nós vemos aí, até mesmo quase passando perto de aeronaves, esses balões de gás, que contém ali muitas chamas de fogos, elas não têm para onde ir, elas podem cair em qualquer lugar, podem derrubar aeronaves, assim também como por fogo, né, em matas e florestas. Esse desequilíbrio ambiental, que também é um crime, acarreta os mesmos problemas do desmatamento. Olha só, o desmatamento vem crescendo muito no país e em vários lugares do mundo. E isso desenfreado, acarretando vários impactos ambientais, não somente com as queimadas, com o próprio desmatamento em si. Esse impacto ambiental, onde nós não temos mais florestas, não temos mais mata, não temos os primeiros impactos de chuva que cair naquele local, vai acarretar o assoreamento do solo, vai ter erosão e aquele lugar vai ficar com um impacto ambiental gigantesco. Por quê? Aquela região que recebia uma quantidade certa de chuvas, ela vai passar a não receber mais aquela quantidade de chuva. E não somente isso, aquela mata, né, que a própria natureza ela tem um poder gigantesco de se autopreservar, de voltar ao seu equilíbrio natural. O porém é que o ser humano, com a sua ação desenfreada, ele consegue neutralizar esse reverso da natureza. Então a natureza já não consegue mais se equilibrar dentro da sua capacidade natural, porque o impacto através das ações humanas é muito maior. Então, como o ser humano só está cortando e colocando queimada, as matas não vão ser mais como eram anteriormente. E além disso, né, nós temos vários outros impactos ambientais. Por exemplo, essa é uma imagem clássica, era para ser uma garça, e aconteceu na bacia de Guanabara o impacto com uma adutora, né, de uma petrolífera que vazou, deixando ali vários impactos ambientais. Então nós temos várias espécies marinhas que foram mortas, contaminadas, aquela região toda do mar ficou condenada, né? E não somente isso, mas também ficou poluída durante um determinado tempo, acarretando vários impactos naturais. Então, todas essas ações e várias outras ações humanas acarretam o desequilíbrio ambiental. O ser humano, por construir, expandir a cidade, ou até mesmo para ter madeira suficiente para fazer os seus móveis, casas e etc., acaba ali com uma região gigantesca e sem mensurar os impactos. E muitas das vezes nós temos, além de árvores que são espécies nativas daquele local, assim como também animais, e ele simplesmente vai colocando a queimada, vai colocando e vai desmatando, sem saber o que está à frente. Então essa é uma imagem muito drástica do que realmente acontece no dia a dia, onde nós temos uma perda muito grande da fauna e da flora. Agora, no próximo painel, nós vamos ver o que nós podemos fazer para ter um meio ambiente equilibrado. Essa é a imagem que nós almejamos, esta é a imagem que nós desejamos, né? Um meio ambiente totalmente equilibrado, com várias espécies da fauna e da flora. Mas quais as ações nós podemos fazer para ter um meio ambiente equilibrado? E algumas delas a gente pode plantar árvores, né? Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, né, para ser completo, ele precisa ter 3 coisas, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já fiz esses 3, então eu posso dizer que sou um ser humano completo. Então, se você também quer ser um ser humano completo, plante árvores, né? No seu sítio, na sua casa, você pode plantar na escola, na empresa, você pode participar de convênios, participar de workshops ou organizações e ONGs, né, que fazem plantio, até mesmo a sua empresa talvez seja parceira de alguma dessas.
E você pode estar indo com um grupo de escola, com um grupo da sua empresa, com um grupo da sua igreja e fazer uma plantação de árvores, né? Para a gente ajudar o meio ambiente. Não basta só apenas cortar e ter a sua satisfação, mas é preciso preservar. Mais uma vez que já cortamos milhares e milhares de árvores, então agora nós precisamos plantar. Se cada um de nós plantar uma árvore aí por ano, né? Ou que seja apenas uma vez pela nossa vida, porque quantos de nós nunca plantamos sequer uma árvore, né? Então, além dessas ações, nós podemos fazer a reciclagem do lixo. São diversos tipos de lixos, os lixos empresariais, os químicos, os biológicos, os industriais, e muitos desses lixos acabam indo parar nas nossas nascentes, nas nossas matas. E observe bem um dado muito atual agora. Se estima-se também que até 2050 a quantidade de plástico despejada nos oceanos vai superar a vida marinha, de tanto que o ser humano vai descartando o plástico nos rios, nas águas e nos mares, né? Então, essa é uma outra drástica estatística. Outra coisa que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente é, se você trabalha perto da sua empresa, você estuda perto da sua escola, vá fazendo uma caminhada, vá de bicicleta, participe de caronas coletivas, vá ao trabalho com o seu amigo ou com um parente. Hoje você pega carona, amanhã você pega carona, se você puder fazer uma caminhada, se você puder pegar um ônibus. Então tente fazer isso, você também vai estar ajudando o meio ambiente por causa dos gases, do CO2, todos nós vamos, né, com os nossos veículos, estamos a cada dia poluindo. Então, se a gente fazer esse revezamento, ou se a gente usar meios mais vantajosos que não poluem o meio ambiente, né, vamos estar contribuindo para o equilíbrio e fazer com que a natureza volte a ter aquele poder de autopreservação. Além disso, nós podemos também contribuir com o meio ambiente não comprar animais silvestres e não pescar na época de Piracema, que é o momento, né, da reprodução, que é o período de defeso. Não pescar neste período e não comprar animais silvestres, né? Desta forma nós vamos estar contribuindo, porque além de ser um crime comprar animais silvestres, o tráfico de animais silvestres, dessa forma nós vamos estar fazendo com que várias espécies entram em extinção, assim como várias outras espécies já esteve à beira da extinção, algumas espécies já entraram em extinção. Existe uma lista, né, enorme aí na internet que você pode estar pesquisando dos animais que já entraram em extinção e aqueles que estão prestes a entrar em extinção. Agora, no próximo painel, nós vamos estar vendo sobre as legislações que envolvem o meio ambiente. A legislação no Brasil, ela não é tão recente, mas aproximadamente na década de 80, em 1981, surgiu a primeira lei, que é o Plano Nacional do Meio Ambiente, e já em 1985 nós temos a Lei de Ação Civil Pública para cuidar do meio ambiente. Além dessas, nós temos também o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que diz que todo ser humano tem direito ao meio ambiente ecologicamente correto. Dessa forma, se nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente correto, né, então nós poderemos chegar até os órgãos públicos e dizer o seguinte: olha, eu tenho direito ao meio ambiente ecologicamente correto, então eu quero uma cachoeira, eu quero um rio limpo, eu quero uma praça arborizada, eu quero aquela floresta. Ok, mas se nós temos direito a ter um meio ambiente ecologicamente correto, né, equilibrado, nós temos também que fazer a nossa parte, proporcionar que ele não seja degradado, que ele não seja destruído e não seja poluído. Então nós temos que observar isso. E se você ver alguém cometendo algum tipo de crime ambiental, você pode denunciar. Por exemplo, nós temos diversos órgãos que tratam
da relação com o meio ambiente. Dentre eles nós temos o IGAM, o IEF, o FEAM, o SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos ela tanto no Estado quanto nós temos elas também nos municípios, e nós temos o IBAMA. O IBAMA ele tem um canal verde, uma linha verde que você pode entrar em contato tanto quanto 0800 quanto por e-mail e fazer a sua denúncia. Se você ver alguém desmatando, pegando algum animal selvagem, vendendo, fazendo tráfico, você pode e deve fazer isso, porque dessa forma você vai contribuir com a preservação do meio ambiente. Nós temos diversas outras leis, legislações municipais, federais que vai cuidar disso. Nós temos a Polícia Federal, mas não basta apenas cobrar dos órgãos federais, nós também temos que denunciar, nós também temos que fazer a nossa parte. E esse estudo sobre o meio ambiente, ele é discutido há muito tempo. Nós temos desde aqui no Brasil com a ECO, ou Rio, 1992, que é a ECO 92, nós temos diversos outros acordos, como o Acordo do Clima, em Paris, nós temos outros que aconteceram no Japão e no Canadá, e nós temos vários outros fóruns internacionais, nós temos também vários debates. Muita coisa já foi estudada, já foi dita, já foi pesquisada, vários estudos, várias organizações, várias pesquisas científicas, e até hoje nós não chegamos num senso comum o que devemos fazer. Muitos dizem que o aquecimento global não existe, que é um mito, alguns cientistas, porque isso não é unanimidade na comunidade científica. No entanto, que o presidente Trump dos Estados Unidos saiu do Acordo do Clima de Paris, porque ele não acredita que esses impactos da indústria estejam acarretando no aquecimento global. O fato é que, existindo ou não o aquecimento global, nós estamos vendo os impactos ambientais aí. E nós temos então que começar a fazer, começar a ter a iniciativa. Não adianta ficar só estudando, debatendo, encontro, organizações, mas nós sabemos que nós devemos fazer. Nós temos que proteger, não jogar lixo em qualquer lugar, não ter um consumismo gigantesco. Se você tem alguma coisa que pode ser reutilizada, que pode ser adaptada, por que você vai jogar no lixo? Se você pode, através, são 5 R's, reciclar, reutilizar, você pode transformar as coisas. Então existem várias ações que nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Por exemplo, se você tem alguma madeira, alguma garrafa, alguma coisa de plástico que dá para servir como um enfeite, algum utensílio, ou dá para você reaproveitar, então a gente tem que começar a olhar para esse lado. Para que eu vou comprar alguma coisa se isso aqui substitui aquilo? Nós temos que começar a pensar dessa forma, na substituição das coisas e parar com o consumismo. A gente pode sim e deve querer obter as coisas, mas o problema é que surge um novo celular, eu quero trocar o celular, surge uma nova televisão, eu quero uma nova televisão, e assim por diante. A cada dia que passa, essas coisas estão vindo de recursos naturais que são finitos. Então assim nós vamos estar contribuindo para o desequilíbrio ambiental. Então a gente tem que começar a substituir e começar a pensar no consumismo, até que ponto ou até onde nós podemos ser consumistas. É lógico que a nossa sociedade ela quer crescer, quer produzir, quer expandir, mas tudo isso tem que ser de forma sustentável. Agora no próximo painel nós vamos ver outras situações que nós podemos fazer, desde que seja ainda que seja de forma simples ou ainda que seja de forma tecnológica. Por exemplo, você evitar usar copos descartáveis, canudinhos, sacolas plásticas. Quando a gente for descartar o óleo, quando a gente faz várias frituras, nós podemos reutilizá-lo fazendo sabão, ou tendo outros fins, mas jamais a gente despejar ele na nossa pia, ok? Além disso, também a gente pode contribuir de forma simples, separando a bateria do controle remoto, a bateria de celular ou qualquer outro tipo de bateria, a gente fazer o uso descartável corretamente, separar os lixos tóxicos, químicos, biológicos de formas corretas também. E de forma tecnológica, a gente pode avançar desenvolvendo, contribuindo com ideias de diversas formas.
Mas não somente isso, já existem alguns meios tecnológicos que nós já podemos usufruir. Por exemplo, nós temos os painéis solares, as placas solares, e além disso nós temos os aquecedores solares. Nós podemos começar a mudar o hábito na nossa própria família, na nossa própria casa, com os nossos próprios colegas de trabalho, incentivando as pessoas a trocar, né, a sua energia elétrica por energia solar. Então, desta forma, nós podemos contribuir a cada dia com a energia solar, que é uma fonte renovável, é uma fonte limpa, né, e é uma fonte gratuita. O sol vai estar ali todo dia, o vento vai estar todos os dias. Então, nós podemos incentivar e cobrar dos nossos políticos que incentive mais a produção de energia elétrica gratuita, renovável e limpa, advindas da energia eólica ou também da energia solar, porque a maioria da nossa energia no Brasil, ela advém de hidrelétrica, mas não adianta nada a gente querer, né, formas tecnológicas, por exemplo, os metrôs, os trens, bicicletas, ônibus, carros elétricos, mas essa energia, se ela estiver vindo de hidrelétricas, da mesma forma vai estar causando impacto ambiental. Não como poluição, né, com o uso de combustíveis fósseis advindo do CO2, mas a hidrelétrica, quando ela é construída, aquela região que não estava acostumada a receber uma quantidade muito grande de água, devido também receber, né, aquele acúmulo de água, aquela temperatura daquele local vai mudar, ela vai ficar mais úmida, vai receber mais chuva, a região ao entorno vai receber mais chuvas, causando, né, assoreamento do solo, erosões, e essas chuvas, essas tempestades que vão vir, pode entupir, né, as redes pluviais e acumular lixos, né, nos bueiros, causando novamente mais e mais impactos. Então, o interessante, além de mudar o nosso hábito, né, mudando nossos veículos para veículos elétricos ou de outras formas, mas o interessante é que esses veículos sejam conduzidos com energia limpa, renovável e gratuita. Existem várias outras formas, existem várias outras ideias. Se você tem alguma ideia, procure alguma empresa, procure a sua empresa, procure sua comunidade e comece a discutir isso para que a gente possa ajudar o meio ambiente. Porque existem várias consequências na nossa vida, na vida da sociedade, que causam um impacto, às vezes até que sem retrocesso, né? Não tem como retroceder. E vários desses impactos acabam sendo na nossa própria saúde. Por exemplo, aqui nós vemos uma imagem de várias crianças brincando num córrego, onde foi despejado vários esgotos, vários tipos de lixos, químicos, biológicos, industriais, e essas crianças estão em situação de risco. Mas talvez você possa pensar: eu não me relaciono com esses tipos de pessoas, eu não estou perto delas. Mas lembrando que essas crianças, ao ficar doentes, elas vão entrar em contato com médicos, professores, os pais delas vão ao supermercado, e diretamente ou indiretamente a gente vai acabar estando em contato com essas pessoas, e nós podemos pegar algum tipo de vírus, bactéria, e muitas dessas podem ser até mesmo superbactérias, com doenças de pele, doenças genéticas. Elas podem passar de mãe para filho, e essas pessoas que vão ter contato com isso, até mesmo as gestantes, podem gerar crianças com algum problema de saúde, com algum defeito, né? Com alguma doença que pode ser irreversível e automaticamente também pode ser uma doença que vai passar, né, de forma hereditária. Vários outros tipos de doenças advindas disso, por exemplo, a poluição. No Brasil a gente tem em São Paulo, né, Cubatão, nós temos na China e vários outros países do mundo, o aquecimento global com as indústrias, causando essas poluições e fazendo a gente ter vários problemas de saúde, problemas respiratórios, irritações nos olhos, problemas no pulmão, câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de nariz. Vários tipos de cânceres advêm de diversas formas de doenças causadas por todos esses impactos no meio ambiente. Agora, olha só, um ponto interessante.
vários desastres naturais começaram a se intensificar. Por exemplo, ciclones, tufões, furacões, grandes tempestades, inundações, o degelo das calotas polares, assim como tsunamis, grandes tempestades, queimadas muito intensas, terremotos. Isso tudo devido à ação humana. Por exemplo, você vai falar: Wagner, mas eu apenas cortei uma árvore, joguei um papel de bala no chão. Pode acontecer um terremoto ou qualquer uma dessa situação? É lógico que isso não vai acontecer de imediato. O que nós estamos falando é que a longo prazo isso já vem se intensificando. O aumento de terremotos, se você observar os aplicativos de celulares que te mostram os sismos que acontecem todos os dias. Antes nós tínhamos poucos, talvez 10, 20, 200 sismos pequenininhos durante um ano. Hoje nós temos aí quase 2.000 em 24 horas, em escala de 5, às vezes de escala de 7, de escala de 8. Então eles estão se intensificando. O problema é que se nós estamos desmatando, nós estamos poluindo, nós estamos degradando o meio ambiente, todas essas ações nossas ao longo prazo, porque a gente não sabe o que está acontecendo no subsolo quando as indústrias petrolíferas estão sugando ali o petróleo. Você não sabe, a gente não sabe, não existe uma pesquisa científica que trata desse impacto. Se está criando um vácuo ali dentro e com o desmatamento, a erosão do solo, aí você tem então aquele vácuo, as placas tectônicas então ao mexer e mexem nesse vácuo, ela então fica sem apoio, ela pode desencadear esse terremoto no oceano. O terremoto pode desencadear um vulcão que está na placa, né, do Anel de Fogo do Pacífico, pode desencadear várias erupções vulcânicas. Essas erupções vulcânicas, mais esses terremotos, podem desencadear tsunamis, o que nós estamos vendo, coisas que nunca vimos, recuo do mar, como aconteceu em vários lugares no ano passado. Então nós temos diversos impactos no nosso meio ambiente. Lógico, não estou falando se amanhã um terremoto gigantesco acontecer no mundo, advindo da poluição, degradação ambiental, não, aí pode ser qualquer outra situação, eventos apocalípticos, qualquer outra coisa, mas nós estamos falando isso tudo a longo prazo. Por exemplo, a água potável, que pode se esgotar até 2050 se a gente não cuidar dela. Até 2050 a maioria dos plásticos, se a gente não cuidar, vai superar a quantidade de vidas marítimas. Então nós estamos falando de todos esses impactos a longo prazo e não a curto prazo. Nós precisamos começar a agir agora, de acordo com aquilo que nós queremos para o futuro, vai interferir direta e indiretamente naquilo que estamos fazendo agora. E não somente isso, finalizando aqui a nossa demonstração do cubo ecológico, você pode desenvolver novas técnicas, novas ferramentas, novas palestras, novos estudos, participações em fóruns, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, e discutir este assunto, contribuir com o meio ambiente. E cabe a cada um de nós tomar a iniciativa de preservar, de jogar o lixo no lixo, aquela velha frase, jogue o lixo no lixo. Nós estamos falando também de conectividade. Além de sustentabilidade ser uma das palavras que mais está em voga agora no mundo, nós temos a palavra também que é conectividade. Nós estamos todos os dias, em todos os momentos, ligados no mundo inteiro, através das redes sociais e vários outros tipos eletrônicos. Então, por que a gente não desenvolver meios sustentáveis para poder ajudar o meio ambiente, né? Nós temos aqueles eletrodomésticos que têm um consumo mínimo de energia. Você vai comprar um eletrodoméstico, então observe a bandeira dele, se ele consome mais energia ou se ele consome menos. E você pode também denunciar crimes ambientais. Aqui nós vemos uma imagem clássica, uma tartaruga em volta de uma
rede de pesca com vários utensílios de plástico, copos, canudinhos, tampinhas e etc. Isso é um crime ambiental. Então, se você vê qualquer tipo de crime ambiental, denuncie. Não basta apenas você curtir, né? Você vê lá na sua rede social, olha que legal dessa ação que o pessoal está fazendo. Então, não basta apenas você curtir e também, né, nem somente compartilhar aquela informação. Basta a gente também fazer. É legal, eu curto, eu apoio, eu compartilho em minhas redes sociais, mas isso vai fazer com que uma árvore não seja derrubada? Isso vai fazer com que um rio não seja poluído ou até mesmo ter uma nascente soterrada? Não. Então a gente tem que, nós também, pôr a mão na massa. E é isso que a gente tem que ter consciência. A cada dia, se a gente fizer a nossa parte, o mundo vai agradecer, o planeta vai agradecer. E eu também agradeço a sua atenção. Isso é o que nós temos para mostrar para você através do Cubo Ecológico, o tema sobre sustentabilidade, meio ambiente e ecologia.